O número de adolescentes e jovens com HIV cresce, mas a quantidade de adultos com o vírus ainda é maior. Comércio de Lajeado preparado para o Dia dos Pais. A EPA de Estrela completa 10 anos e ainda 2 atletas da região integram seleção de vôlei. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. A Unicef divulgou uma estimativa que a cada hora 29 pessoas entre 15 e 19 anos são infectadas com o vírus HIV no mundo. Há cerca de 15 anos era a metade. Na nossa região não é diferente. O número de adolescentes e jovens com HIV também aumentou, mas a faixa dos 40 anos continua sendo a mais alta. Essa dona de casa tem 41 anos. Há 11, descobriu que tinha o vírus HIV. Eu fui fazer o exame porque começou a parecer baixar peso. Fui fazer o exame só tipo rotina. Aí eu fui lá, elas falaram que tinha dado positivo. Na hora eu me desesperei. Parecia que eu não tinha chão para pisar, que, né, eu perdi o rumo. E assim, elas me prepararam bastante, me aconselharam, conversaram bastante comigo, psicóloga e tudo. Hoje você leva uma vida normal, então? A minha vida é normal. Faço as coisas que eu nem fazia antes. Eu gosto muito de pescar, antes eu não tinha essa possibilidade. Eu saio para fazer as coisas que eu gosto. Parece que eu quero descobrir coisas, quero ver coisas, quero conhecer coisas que eu ainda não consegui, sabe? Ela integra a faixa etária com o maior número de casos de HIV em Lajeado e região. 307 pessoas entre 37 e 46 anos são acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado, SAI de Lajeado. Mas o que preocupa é o crescimento no número de adolescentes e jovens. São 104 pacientes entre 7 e 16 anos de idade e 91 na faixa entre 17 e 26. Mas a nossa maior faixa etária são jovens adultos, de 20 a 38, 42 anos, né? Então, houve esse crescimento, sim, mas nós ainda continuamos tendo uma predominância de jovens adultos no nosso serviço. Quanto antes se descobre a presença do vírus no organismo, antes se começa o tratamento. Para isso, o SAI incentiva que todos façam os testes rápidos. Sempre é importante lembrar que o casal precisa fazer, né? O resultado de um pode ser diferente do outro. Detentos do Presídio Municipal de Arroio do Meio participam a partir de hoje à tarde de aulas diárias através do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o NEJA. 18 detentos aceitaram o novo desafio. A aula inaugural foi ontem pela manhã. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, informou que o edital do concurso para agentes já está em andamento. A estimativa é que no prazo de 8 meses até 1 ano, novos servidores já estejam trabalhando. SUSEP aguarda orçamentos para lançar o edital que prevê 700 vagas. Terminam hoje as inscrições para o Cafusal. O cadastro de equipes pode ser feito na CEGEL, que fica na Rua Alberto Torres, número 452, no 5º andar. A competição de futsal amador começa no dia 9 de agosto. E a seguir, comércio preparado para o Dia dos Pais. Uma audiência pública marcada para terça-feira da semana que vem debate a implantação do Portal da Transparência em Lajeado. O projeto é alvo de processo no Tribunal de Contas do Estado. Levantamento feito pelo órgão para o prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet mostra que tanto o Executivo quanto o Legislativo deixaram de atender critérios ao implementar o site. O organizador da audiência, o promotor Neidemar Facchineto, espera a participação da comunidade para melhorar as informações à população. A audiência vai ser no auditório da Promotoria de Justiça de Lajeado.
A unidade de saúde do bairro Morro 25, em Lajeado, passa por reformas. O prazo para entrega é de 90 dias e o investimento é de R$ 41.600. Vão ser feitas revisões gerais em esquadrias, telhado, substituição do piso, pintura externa e interna, revisão nas cercas e calçadas, construção de depósito de lixo e melhorias em geral. Durante o período de reformas, os serviços de enfermagem e consultas com a médica clínica vão ser feitos na unidade de saúde do bairro Santo Antônio. Já a pediatra da unidade Morro 25 vai atender no Conservas. O movimento do comércio para o Dia dos Pais já começou. Mesmo em meio à crise, a expectativa de vendas é positiva. Além de retorno para os lojistas, a data possibilita a criação de vagas de emprego temporário. E aí, já comprou o presente do Dia dos Pais? Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a data deve movimentar cerca de 4 bilhões no comércio. Essas datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, elas servem para alavancar as vendas no comércio. Então, é um momento onde os comerciantes têm para colocar mais produtos, né, à venda e, enfim, conseguir um aumento nas suas vendas de produtos. Dia dos Pais, uma das 6 datas mais importantes do ano para o comércio. 19,7% da venda deve vir de calçados e vestuário, número que anima a Fabiane. Olha, nós estamos com uma expectativa grande, pretendemos ter um crescimento a mais de 15% em relação ao Dia dos Pais do ano passado. Nossos estoques estão preparados, estão bem abastecidos. Nenhum pai vai ficar de fora de receber um ótimo presente, com certeza isso. Outro segmento que está com boas expectativas é o da perfumaria. É esperado um acréscimo de 10% nas vendas. Eduarda não perdeu tempo, já preparou vários kits de produtos. Já está tudo preparado, nós só estamos esperando receber realmente as pessoas para comprarem os kits Dia dos Pais. Tem kits montados pela loja e também montados de fábrica. Então é uma oportunidade de tu investir, porque os kits de fábrica geralmente já estão com algum desconto promocional. E os de loja nós temos alguns descontos também. São kits bem bonitos, na verdade. Além do ânimo dos comerciantes, quem está desempregado pode ter novas possibilidades. Podem surgir vagas temporárias com o aumento das vendas. De fato, algumas dessas datas representam, sim, a possibilidade de abertura de novas vagas no comércio, né? Notadamente o Natal, as campanhas do Dia das Mães, etc., abrem vagas, né, disponibilizam vagas para atender essa demanda que normalmente é maior nesse período. Então, há vagas temporárias que podem se converter eventualmente numa vaga definitiva, né, se o empregado aí se demonstrar um competente. Segundo a CNC, cerca de 24 mil vagas devem ser ofertadas no comércio. De cada 3, 2 vão ser em supermercados. E agora a previsão do tempo. Nas próximas horas ainda deve haver presença de nuvens no vale devido à circulação de umidade sobre o estado. Porém, intervalos com a presença do sol também são esperados. As máximas hoje devem ficar na casa dos 17 graus. Já em direção ao entardecer, a sensação de frio aumenta. Amanhã o dia pode começar com nevoeiro em pontos isolados do vale, mas assim que ele se dissipa, o sol aparece com nebulosidade variável. Veja as temperaturas para a região. Pela quinta semana consecutiva, o mercado financeiro melhorou as previsões para a inflação do próximo ano. Com esse movimento, os analistas caminham cada vez mais para perto do que o Banco Central projeta para o Brasil em 2017. Ter um índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, na meta em 4,5%. Se isso for possível, a inflação fica dentro de uma margem que vai de 2,5% até 6,5%. Nesse caso, o custo de vida não aumenta tanto. Nem todos gostam de lidar com animais de estimação, mas existem pessoas que dedicam a vida para cuidar deles. Há 10 anos, uma senhora criou uma ONG que dá abrigo para os bichinhos abandonados em Estrela. Embora tenha paixão pelo que faz, a falta de estrutura dificulta as coisas. O dia a dia dedicado a esses amiguinhos. É a vida de Dona Elisa, que não fica longe dos animais de estimação.
a casa simples não poderia comportar os cerca de 100 bichinhos. Por isso, organiza há uma década a AEPA, Associação Estrelense de Proteção aos Animais. Mas manter esse serviço não é fácil. Quando a gente começou, não tinha ninguém na cidade que fizesse alguma coisa. Então, nós fomos os primeiros. Mas, em 2011, a ONG ficou lá onde está e surgiu o Canil Municipal, para a gente conseguir ter mais espaço para os bichinhos abandonados. E eu faço por isso, porque eu tenho muita pena de ver o bichinho ali, passando fome, passando sede, e às vezes tem muitas pessoas que poderiam ajudar e não querem. Falta muita conscientização das pessoas, e eu acho que isso tudo deveria de ser um trabalho que deveria de começar numa escola, porque a criança que hoje aprende a gostar, amanhã ela não vai abandonar, não vai maltratar, e com certeza a nossa população na rua seria bem menor. O trabalho colabora para que os animais não fiquem na rua, porém nem todos utilizam a ONG de forma correta. O pessoal vai lá na ONG, eles largam e não te perguntam se tu tem condição de abrigar, de alimentar, né? Então, a nossa dificuldade agora é principalmente com a falta, assim, a gente consegue que todos eles sejam bem alimentados, eu não deixo faltar nada, são vacinados, todos direitinho, mas seria se a gente conseguisse bastante ração para eles, né? Depois de a gente conhecer a casa, ela nos leva até o canil. Cerca de 100 animais entre cães e gatos, poucas pessoas para ajudar, o que não é motivo para desistir. Quando tu sabe ou tu vê alguém maltratando um animal, ou fica sabendo, o que tu pensa, o que tu sente? Olha, eu sempre penso que essas pessoas não têm coração. Porque, para mim, quem judia de um bichinho, ela é uma pessoa que provavelmente vai judiar do ser humano também, né? Porque o bichinho não conta nada, mas eles também sentem frio, fome, como a gente. E eu sempre digo o seguinte, se eles não fossem importantes, Deus não teria colocado no mundo. E a seguir, duas atletas da região jogam na seleção brasileira de vôlei. Essa é a semana mais importante do ano para a LAF na Liga Nacional de Futsal. Faltando 4 rodadas para o término da fase de classificação, segue a busca pela vaga e o time tem 2 confrontos diretos dentro de casa e depois 2 jogos fora. Os confrontos em Lajeado e ao lado do torcedor são quarta contra o Cascavel e no sábado contra o Guarapuava, os 2 às 8h15 da noite. O sonho de qualquer atleta é chegar na seleção brasileira. Para 2 jovens do Vale do Taquari, ele está realizado. Defendem a seleção canarinho de vôlei. Amanda foi convocada há 4 anos. Jogou pelas seleções infantil, infanto e agora juvenil. Já a Paula foi convocada em junho desse ano. As duas estão em preparação para o Sul-Americano. Amanda começou aos 9 anos no voleibol, mas o amor surgiu antes, quando ela ia ver os treinos de vôlei com o pai. Então, desde pequena, eu estava sempre no meio do voleibol, porque ele falava em casa, comentava, e tinha o time do adulto, né? Então, eu sempre ia acompanhar os jogos e eu achava muito legal. E como tinha as escolinhas, então eu comecei. O caminho não foi fácil até a seleção brasileira. Hoje ela joga pelo São Caetano de São Paulo, mas Amanda sabe o que quer para o futuro, a seleção brasileira adulta. Tive que treinar muito, batalhei bastante, muito físico, muito tático, muito técnico. E eu acho que não é um sonho, né, de cada atleta. Então a gente teve que batalhar bastante, ainda batalho, para conseguir chegar na seleção adulta. Os treinos não param. Agora, a seleção sub-20 treina para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em outubro. E olha contra quem foi o último amistoso. A gente fez 2 jogos contra a seleção olímpica da Argentina. Foram 2 amistosos lá em Campinas. Tá no início da nossa preparação, né? Então a gente não conseguiu a vitória, mas com certeza a gente aprendeu muito. É uma experiência, foi bem gratificante. Em outubro a gente está treinando para o Campeonato Sul-Americano, que eu acho que vai acontecer no Peru. Não é certo ainda não. E é sempre um orgulho poder representar uma nação inteira e a gente sabe a responsabilidade que gera isso.
E para mim é um sonho, né? Com certeza eu vou batalhar muito para isso e para eu chegar muito longe. Com histórias parecidas no esporte, Paula também ama o voleibol. Ela foi convocada em junho para a seleção brasileira infantil. Eu jogo no Martin Luther e aí desde o 1º de junho eu fui chamada para fazer parte da seleção. E aí, desde lá, eu tô treinando em Saquarema com a seleção. Eu vou jogar o Sul-Americano, que é no final de agosto, no Peru. Assim como Amanda, Paula vive o voleibol desde pequena. É tudo. A minha vida gira em torno do vôlei. Eu saí de casa por causa do vôlei, eu estudo numa escola por causa do vôlei. Eu vivo vôlei. Depois de vencer várias batalhas e ter garra de conquista no esporte, Amanda dá dica para quem está começando e tem sonhos como os dela. Batalhem muito, sonhem muito alto e eu acho que treinar e sempre ouvir o que os técnicos têm a dizer é muito importante. E tem que sempre batalhar todos os dias, tem que treinar mais, querer mais, ficar 1 hora a mais treinando do que todo mundo, chegar antes e ficar batendo bola. Então eu acho que tem que batalhar muito, muito. E sonhar também, bastante. Mais notícias às 6h30 da noite no Segunda Edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.